Pai, glória seja dada a Ti, ó Deus, na minha vida. Em Teus braços encontro segurança, já não vacilo os meus pés, pois eu sei em quem me mantém firmado na rocha. Minha esperança tenho em Ti, e aos Teus pés ponho os meus planos, e me asseguro que o Seu querer se realizará, independentemente que seja sim ou que seja não. Já não tenho a fadiga da ansiedade, pois a Tua presença me basta. Fica comigo, com os meus nesse dia, para que se cumpram os Teus propósitos em nossas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer for a sua hora, seu momento de leitura desse livro, que seja para engrandecer o nome santo do nosso Deus, adquirindo conhecimento e um relacionamento sólido com o nosso Pai Celestial. Estamos no nosso 10º capítulo, no nosso segundo áudio do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada, da escritora Joanna Weaver. Vamos lá? Ele traz o amor extraordinário de Maria. Amor extraordinário versus amor mesquinho. Para saber a quem você adora, diz Theodore Backers, deixe-me vê-lo em sua loja, ouvi-lo em seu trabalho. Deixe-me saber como você cobra o aluguel de suas casas, como consegue seu dinheiro, como o guarda e o gasta. Jesus diz basicamente o mesmo em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O tesouro de Maria não estava em seu dote. Sua esperança não repousava naquilo que ela poderia ganhar através de Jesus. Sua alegria repousava naquilo que ela podia oferecer. Judas, por outro lado, estava atrás de tudo que poderia ganhar. Esta é a primeira diferença entre um amor extraordinário e um coração mesquinho. Entre um coração egoísta e mesquinho. Observe, Maria possuía um coração grato. Seu irmão havia sido ressuscitado da morte. O Messias já viera e a chamou de amiga. Que grande honra, que grande alegria de oferecer tudo aquele que havia lhe oferecido tanto. Judas possuía um coração avarento, avaro. As coisas não estavam acontecendo do modo como ele planejou. Uma das leis de Wisconsin sobre a tentação, citado por William Barclay, é que a tentação está relacionada às coisas para as quais temos uma certa propensão. Nossa força pode ser a nossa ruína. A força de Judas era a ambição, seu objetivo e compromisso para prosperar. Também era naturalmente o seu ponto fraco. Fazia com que se preocupasse mais com a situação política e com a sua conta bancária particular do que com a condição do seu coração. A ganância é uma tirana. Nós, mulheres, podemos ser vítimas de suas mentiras tão facilmente quanto os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, diz Provérbios 30:15, a saber, e dá. Um coração avaro nunca está satisfeito. O que tem
nunca é o bastante. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo diz ao jovem pregador Timóteo, em 1 Timóteo 6:6, o descontentamento pode vir se arrastando sorrateiramente, nos deixando insatisfeita com o que temos. Não demora muito até que o descontentamento se transforme em determinação para conseguir o que julgamos merecermos, seja qual for o preço, mas o preço é geralmente muito alto. É nessa cobiça alguns se desviaram da fé, adverte Paulo a Timóteo no versículo 10, e se passaram a si mesmo com muitas dores. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O segredo da felicidade não está em conseguir o que você quer, mas em querer o que você tem. Judas compreendeu isso tarde demais. Sua avareza o levou a fazer o inimaginável, a trair um amigo, trair o Filho de Deus. A dor que logo substituiu a ganância não pode curar sua alma, nem a sua mente. Depois de tentar devolver o dinheiro, Judas saiu, se enforcou. O seu corpo foi enterrado em um campo comprado pelo sangue de Jesus. Sem gratidão, estamos predispostas a ter a mesma dureza de coração e cegueira de entendimento que levaram Judas à traição. Se nos recusarmos a reconhecer a imensidão da graça de Deus e o preço incrível de Jesus, mais cedo ou mais tarde, vamos acreditar que tudo isso não existe, a fazer mau uso dela. Vamos acreditar que tudo isso não existe. Além disso, assim que começamos a abusar da graça divina, começamos a fazer mau uso dela, esmagando-as debaixo dos nossos pés, desatentos na tentativa insana de obter mais uma bênção. Se não tivermos gratidão, seremos como as pessoas descritas em Romanos 1:21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Mentes obscurecidas fazem coisas tenebrosas. Veja o exemplo de Judas. Quão triste é conhecer a Deus sem nunca ter verdadeiramente experimentado o Senhor. Se quisermos ter intimidade com Deus, devemos cultivar um coração agradecido que glorifica Jesus. 2 tipos de corações. Observe as diferenças abaixo entre o coração de Maria e Judas. Que tipo de coração você tem? É um coração cheio de amor extraordinário ou de ganância? Maria veio despreocupada. Judas, ele veio com uma agenda. Maria ouviu o que Jesus disse e correspondeu. Jonas ouviu, mas não entendeu. Maria nada reteve. Judas nada abandonou. Em vez de se humilhar diante da extravagância de Maria, Judas criticou o que ela ofereceu. Sua ganância perverteu sua consciência. Se nós surpreendermos criticando as outras pessoas, diz Barclay, devemos parar de examiná-las e começar a examinar a nós mesmos. O amor extraordinário ainda é compreendido dificilmente. Você não acha que está passando dos limites com essas coisas de Deus? Pode perguntar ao amigo
Por que passa tanto tempo orando? Afinal, Deus conhece seu coração. Outro pode argumentar. Mas o amor verdadeiro sempre tem um custo para quem o possui. Por outro lado, a oferta continua sendo apenas uma contribuição filantrópica. Na melhor das hipóteses, gentil. Na pior, autossatisfação. À luz da total liberalidade de Maria, o amor parcial é, de fato, o mínimo que podemos fazer. Você ama Jesus do tamanho do mundo ou apenas quando é conveniente? O sacrifício extraordinário. Quando um canadense de 49 anos, executivo do ramo da mineração, entrou na floresta colombiana em outubro de 1998, esperava voltar com um dos seus empregados. No entanto, ele não saiu de lá, pelo menos não de imediato. Por mais de 3 meses, Ed Leonard, um perfurador de 70 anos de idade, que trabalhava na empresa de perfuração de Norbert Reichert, ficou em poder de um grupo rebelde conhecido como Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O sequestro foi e ainda é um grande negócio na Colômbia. Apenas no ano 1998, mais de 21 mil pessoas foram levadas à força, embora a maioria tenha sido solta através de pagamento de resgate. Essa era a esperança de Reinhardt, junto com uma escova de dente, alguns livros e uma câmera. Segundo alguns boatos, ele encheu a mochila com $100 mil para pagar pela libertação de Leonard, mas não havia garantia. A mulher de Reinhardt implorou para que ele não fosse. Certo, Leonard tinha esposa e filhos, mas eles também tinham 2 crianças pequenas. No entanto, Reinhardt prometeram a Leonard, contratado por telefone, que o trabalho era seguro. Ele faria tudo o que fosse preciso para trazê-lo de volta para casa. Em 6 de outubro, os guerrilheiros pegaram o dinheiro do resgate, mas exigiram também uma troca. O executivo do ramo de mineração concordou. À tarde, em uma estrada deserta e cheia de obstáculos, Norbert Reinhardt encontrou seu empregado pela primeira vez. Você deve ser Ed Leonard, diz Reinhardt, apertando a mão do homem mais velho. Seu turno acabou. Está na hora de você ir para casa. E assim, ele trocou de lugar com Leonard e se tornou cativo dos rebeldes. O mundo ficou chocado. Alguns chamaram Reinhardt de louco. Desde que o governo e os profissionais especializados em reféns cuidem disso, diziam, mas as negociações se arrastaram. Quando Reinhardt inesperadamente foi libertado vários meses depois, resumiu a experiência dizendo: eu só fiz o que tinha que fazer. Sacrifício extraordinário. Norbert Reinhardt arriscou sua vida por causa do seu empregado, sem saber o que lhe aconteceria. Embora algumas pessoas próximas da situação tenham apresentado motivos menos altruístas, o gesto de Robert Reinhardt continua sendo impressionante. Entretanto, Jesus entregou sua vida, sabendo perfeitamente que não sairia vivo. O negócio lhe custaria tudo, mas ainda assim, ele se entregou. E isto não é apenas impressionante, é revolucionário. Jesus deu a vida por mim e por você. Ele não tinha que fazer. Poderia ter dito uma só palavra e 10 mil anjos viriam para socorrê-lo. Mas ele optou por não usar o seu poder.
humilhou-se e escolheu o caminho da morte sacrificial. E não havia um sinal sequer de egoísmo em seu sacrifício. Nenhum interesse próprio, nenhuma razão para obter vantagem. Por que você fez isso? Por que ele fez isso? Ele o fez por amor. Um amor extraordinário, superabundante e transformador de vidas. Amor superabundante. O apóstolo João escreve em 1 João 3:1: Vede qual grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Que linda imagem! O amor superabundante de Deus. Amor tão maravilhosamente extraordinário que, assim como um creme para as mãos expenso e substancioso, deve ser espalhado em todas as direções. Tanto amor que o simples e o habitual não são o bastante. Maria conhecia um pouco esse tipo de amor. Muitos cristãos que conheço também o sabem. Eles entregam a si mesmos e não parecem se cansar. A compaixão e o trabalho fluem ininterruptamente de suas vidas. Sem dúvida, eles se cansam. Às vezes sentem-se tristes, mas não por muito tempo. De fato, parece que quanto mais eles dão, mais energia obtêm. Tento me aproximar de pessoas assim. Eu as observo e tento aprender. Como a irmã Anita consegue cuidar de todos os relatórios da igreja sem reclamar? Como Ed e Jude parece adivinhar quando as pessoas estão magoadas, embora ninguém lhe diga uma palavra? Como a tia Gerte continua oferecendo sua casa para as reuniões de estudo bíblico todas as semanas? O coração dela está fraco, o corpo torcido pela escoliose, mas ela ainda ama e oferece algo mais. Esses são apenas alguns dos meus heróis da fé. Se você observar, os encontrará em todos os lugares ao seu redor, de todos os tipos de aparência e tamanho, idade e sexo. Geralmente, não chama a atenção em uma multidão. Na maioria das vezes, seu trabalho compassivo não é notando ou visto. Eles sabem amar, não apenas por palavra, mas de verdade. Foi por isso que distinguiu o amor de Maria naquele dia em Betânia. Ela não somente amava Jesus, mas tomou uma atitude em relação a isso. E o que ela fez como fez aponta para o segredo de amar plenamente a Deus e as pessoas. Maria amou com inteireza de coração. Ela não pediu nada em troca. Em lugar disso, através de um doce desprendimento, derramou tudo o que havia em seu interior, demonstrando assim o seu amor por Jesus. Saltando para mergulhar no amor. Você já se deteve em alguns momentos de sua vida perguntando-se o quanto poderia oferecer e o que até agora não fez? Assim como Maria, você sente chamado para o desprendimento total, mas uma entrega como essa o assusta. Se já se sentiu assim, saiba que você não é a única. Penso que todas nós chegamos a um momento crucial em nosso relacionamento com Deus, quando nos deparamos com o dilema da entrega total ou parcial. Lembro-me do dia em que Deus me levou a essa situação. Por quase um mês, o Senhor tentou entrar em acordo com o meu coração, pedindo que eu me entregasse a Ele. Dizia-me que era a hora da entrega.
Eu quis obedecer, mas tive medo. E se eu dissesse sim? E o que isso significaria? Eu era uma adolescente com muitos planos e sonhos. Se eu me entregasse totalmente a Deus, Ele levaria todos os meus sonhos embora e me faria ir para a África. Naquele momento, isso era o pior que eu poderia imaginar, ou quase. E se Ele me fizesse casar com um homem calvo, gordo, baixinho, com acne na testa e nos obrigasse a trabalhar entre os pigmeus para o resto das nossas vidas? Ora, isso poderia ser muito pior, mas, em vez de responder as minhas perguntas e acalmar os meus temores, o Senhor me pressionava por uma decisão. Você vai se entregar completamente a mim? Perguntou o mestre. Sem negociação, sem outras opções. O desprendimento total, o que ele exigia, e não é menos do que isso. As operações dissonantes entre meu espírito e minha carne finalmente entraram em conflito naquele verão, no acampamento de Jó. Ainda me lembro da noite em que me rendi completamente. Foi como se eu estivesse em um trampolim de 30 metros de altura, com apenas a escuridão debaixo de mim. Pule, pude ouvir o Senhor dizer. Pule, eu a pegarei. Mas eu não conseguia ver as mãos divinas. Pular significava mergulhar no absoluto desconhecido. Será que ele realmente me pegaria? Ou eu cairia em uma interminável queda, como acontece nos sonhos que frequentam ocasionalmente as minhas noites? Fiquei ali tremendo na escuridão, abraçando todas as minhas esperanças e sonhos. Percebi que não havia mais volta. Era tudo ou nada. Afastar-se dessa decisão significava afastar-se de Deus. E isso eu não poderia fazer e não faria. Então fechei meus olhos, respirei fundo e me joguei para o obscuro desconhecido. Eu sou tua, Senhor, clamou meu coração. Tudo de mim, nada ficou para trás. Esperava por uma queda interminável e continuei nessa expectativa. Mas, em vez disso, senti braços fortes ao meu redor. Braços que construíram o universo. Braços que sustentaram o mundo. Braços tão suaves que embalaram as crianças. Braços tão fortes que carregaram todas as cargas que jamais suportaríamos. Era os braços eternos de Jesus, segurando-me, abraçando-me, recebendo-me como sua propriedade. Creio que sei um pouco como Maria deve ter se sentido naquele dia aos pés de Jesus. Enquanto segurava seu precioso unguento, ela devia estar tremendo por dentro, pois ninguém lhe dá nada sem que ela trabalhe por isso. Ninguém oferece tudo sem querer, de alguma forma, reservar uma parte para si. Talvez Maria tenha lutado com a ideia de entregar como eu fiz. Talvez ela tenha olhado fixamente o vaso de alabastro à noite. Eu posso, devo, farei isso? Até que finalmente ela disse, sim, Senhor, eu lhe darei tudo de mim. Assim, quando quebrou o vaso, Maria não parou para pensar no preço ou calcular a quantidade realmente necessária de unguento. Ele derramou tudo, abundantemente, exageradamente, até que seu tesouro desceu pelos pés de Jesus e molhou o chão. Depois ela fez algo que acho desconcertante. Desamarrou os cabelos e com eles enxugou os pés de Jesus.
Através do seu gesto, despojou-se de sua honra e praticamente ficou descoberta diante do Senhor, pois naquela cultura, nenhuma mulher respeitável mostrava os cabelos soltos em público. O cabelo de uma mulher era sua honra, sua identidade, seu sinal supremo de feminilidade, um presente íntimo destinado apenas ao seu marido. Mas, para Maria, nada era tão extravagante para Jesus. Ela até estava disposta a arriscar sua reputação como alguém que ama diante do seu amado. Ela se fez vulnerável e frágil e se expôs à rejeição ou repreensão. Mas nada disso aconteceu. Somente a aprovação terna e silenciosa de um noivo para com a noiva. Jesus observou Maria enxugar os seus pés, e estou certa de que havia lágrimas em seus olhos. O amor extraordinário pode ser mal compreendido pelas outras pessoas, mas não por aquele a quem ela amava. Ela fez algo muito bonito por mim, disse Jesus, diante da reprovação dos discípulos. Deixe-na, ela me pertence. Tornando Jesus o seu Senhor. Talvez assim como eu, você conheceu a Cristo como Salvador. Arrependeu-se dos seus pecados, mas parece que ainda falta alguma coisa. No meu caso, encontrei o que faltava quando aceitei a Jesus não apenas como o meu Salvador, mas como o meu Senhor. Hannah Wilton Smith, em sua obra clássica, resume os passos necessários. Expresse através de palavras definidas sua fé em Cristo como seu Salvador e reconheça que Ele a reconciliou com Deus, de acordo com 2 Coríntios 5, 18 e 19. Admita definitivamente que Deus é o seu Pai e você é sua filha redimida e perdoada, segundo Gálatas 4 e 6. Entregue-se definitivamente ao Senhor por completo, corpo, alma e espírito, disposta a obedecer a Deus em tudo, segundo a sua vontade, de acordo com Romanos 12 e 1. Creia e continue a crer, apesar de todas as aparências, que Deus toma posse de tudo o que você lhe entrega. Creia que daqui por diante Ele vai operar em sua vida, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isto só não vai ocorrer se você conscientemente se opuser à graça de Deus, de acordo com 2 Coríntios 6, 17 e Filipenses 2 e 13. Não considere seus sentimentos como uma prova do seu relacionamento com Deus. Simplesmente observe a condição da sua vontade e da sua fé. E leve em consideração todos os passos que você está tomando agora com determinação. Embora o inimigo tente fazer parecer diferente, Hebreus 10, 22 e 23. Nunca, sobre nenhuma circunstância, dê espaço para um único momento de dúvida e desânimo. Lembre-se de que todo desânimo vem do diabo e se recusa a admiti-lo, de acordo com João 14, 1 e 27. Cultive o hábito de expressar sua fé em palavras definidas e repita sempre: eu pertenço inteiramente ao Senhor, que opera em mim tanto o querer como o efetuar. Segundo Hebreus 13 e 21. Hannah sugere que façamos de todos esses procedimentos uma prática diária e espontânea. Você deve descansar,
Não há mais nada que você possa fazer. Você pertence ao Senhor agora. Filipenses 1:6 traz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Finalizamos aqui mais um segundo áudio. Que seja para a glória e honra do nosso Deus. Que Ele venha com sua infinita bondade e misericórdia nos guardar de todo mal. Perdão. Temos mais um parágrafo. Beijos puros. Jéssica e eu nos graduamos em um novo jogo de boa noite na hora de dormir. Ele envolve beijos, múltiplos beijos, um na testa e em cada sobrancelha, um no nariz e em cada bochecha, uma picadinha de leve nos lábios e no queixo, e depois, se conseguimos aguentar, debaixo do queixo, provocando cócega, com beijos sussurrados e estalados em cada ouvido e um grande abraço no final. Fazemos nossas orações e depois dissemos boa noite. Não sei quanto a Jéssica, mas durmo melhor quando sei que sou amada, a ponto de merecer tantos beijos. Demasiada, louca e exageradamente amada, coberta de beijos. Judas ofereceu a Jesus um único beijo, o beijo da traição. Como isso deve ter ferido o coração de Deus. Tanto tempo que estiveram juntos, tantos ensinos, tantos amor, e depois ser rejeitado desse jeito. Jesus sabia que isso aconteceria, é claro, mas assim mesmo pareceu surpreso com o sinal escolhido naquela noite no Getsemane. Você é capaz de perceber a dor descrita em Lucas 22:48, quando Jesus pergunta: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Diferentemente do gesto decepcionante e mesquinho de Judas, a atenção afetuosa que Maria dedicou generosamente aos pés do Salvador nada tinha a ver com a manipulação ou controle. Quando Jesus predisse sua morte, em vez de repreender o Mestre, como Pedro fez, ela preparou o caminho do Senhor. Além disso, em vez de cair em depressão, a contemplativa Maria deu espaço à soberana vontade de Deus quando ungiu o amante de sua alma para a sepultura. Um teste de amor. Suponha que Deus lhe apresente uma proposta e diga: eu lhe darei qualquer coisa que quiser. Você pode ter o mundo todo. Nada será impossível para você. Nada será pecado. Nada será proibido. Você nunca morrerá. Nunca sentirá dor, jamais terá o que não deseja e sempre possuirá tudo o que quiser, exceto uma coisa: você nunca verá minha face. Será que um calafrio surgiu em seu coração quando ouviu as palavras? Você nunca verá minha face? Esse calafrio é a coisa mais preciosa em você. Ele é o puro amor de Deus. Marcos 8,36 diz: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Disse Jesus em Marcos 14,9: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E a história ainda é contada hoje. A história de uma mulher que amou tanto que renunciou a tudo. O doce perfume do sacrifício extraordinário de Maria se prolonga até hoje. Sentimos a aroma preciosa do amor extraordinário subindo mais uma vez aos céus, sempre que os filhos de Deus dão tudo de si, aquele que se entregou completamente. Glórias a Deus.
que podemos sentir esse perfume maravilhoso. O perfume que Maria jogou sobre o Senhor, lançou sobre ele essa história que é nos contada hoje. Maria cumpriu o seu propósito, ela evoluiu a cada passo, que possamos também evoluir com Maria. Apesar de ser, apesar de ter e apesar de fazermos tudo em nossas vidas com muita intensidade, pois somos mulheres atarefadas, mas se predispusermos em nossos corações que o Senhor nos dá disposição. Ah, que palavrinha mágica! Que palavrinha gloriosa! Disposição. Você está disponível para o Mestre? Você está disponível para se ajoelhar ao pé do Mestre? Oh, amiga minha, olha o exemplo. Que glória! A história de Maria sendo contada hoje. Ela cumpriu tudo aquilo porque foi perseverante, porque ela estava predisposta a tudo para agradar ao seu amado. Não deixamos passar essa oportunidade de nos lançarmos ao pé do Mestre. Fique com Deus e até o nosso próximo capítulo.